Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, finalmente, semana 1 da temporada regular de 2023. Thiago, semana 1, felicidade extrema, mas junto com ela vem a temporada oficial, que é a semana 1, talvez 2, 3, esse comecinho, temporada oficial de torcedores calma da NFL. É ou não é? As pessoas esperam, a gente fica uma puta saudade, né, da NFL, a gente passa meses esperando chegar, aí quando chega, porque a gente fica especulando, né, a gente passa meses especulando o que vai acontecer, quem que é bom, quem que é ruim. O meu argumento é que a gente não sabe nada sobre o que vai acontecer na temporada até a temporada começar, e daí quando ela começa é que a gente tem tape para descobrir o que tá realmente acontecendo. E a semana 1 é a semana oficial das pessoas tomarem conclusões definitivas, como se nada fosse mudar daqui para frente, baseado em um jogo, né? E tem muita mentira, tem muita verdade e tem muita mentira no que aconteceu, né? Tem muita surpresa, eu acho. Acho que temporada passada a gente viu isso muito bem, dada a expectativa que a gente tinha na pré-temporada, com o que aconteceu na semana 1 e foi acontecendo. Algumas surpresas a gente acaba demorando a aceitar a verdade delas. Eu acho que meu grande aprendizado da temporada 2022 foi o Seattle Seahawks. A gente previa na pré-temporada que ia ser uma merda. É, Começou a temporada sendo bom, a gente não quis acreditar. A gente é, ficou semanas e semanas achando que alguma hora ia virar abóbora, né? é, E não virou. é, Então tem essa surpresa positiva, mas eu só acho que a gente, enquanto ser humano, e isso não seria diferente para a NFL, a gente gosta de criar expectativa e gosta de se decepcionar com as próprias expectativas, né? é. Uma pessoa na minha vida já me disse que a expectativa era a mãe da desilusão. E aí é Uhum. isso, assim, para mim a semana 1 de qualquer temporada da NFL é a mãe da desilusão para quem criou expectativa, mas é inevitável criar várias expectativas aí depois de meses e meses sem futebol americano. A única coisa que a gente fica por 8 meses é expectativa. Tem uma dose no draft, tem uma dose na pré-temporada, tem algumas coisas que te animam ou desanimam, mas são meses e meses parado, criando expectativa para chegar finalmente na semana 1, igual a gente chegou agora, né? O lance é relaxar e aproveitar também, né, o negócio. Eu fiz aqui um gin and tonic aqui pra gente bater um papo, pra gente tentar descobrir o que é verdade e o que é mentira, assim. Eu achei que teve uma tônica muito grande, assim. O telespectador vai me ouvir falar a mesma coisa várias vezes, que eu acho que teve uma tônica muito grande, assim. Dessa semana eu achei que teve um padrão grande entre, primeiro, várias defesas jogaram muito, e a gente quer, como fã, assim, sobretudo todo mundo joga fantasy hoje em dia, tal, todo mundo quer que o ataque faça coisas mirabolantes e tal, e achei que foi uma semana que certas defesas ganharam o jogo, assim, e certos técnicos também, achei que teve certos técnicos que arrancaram, assim, por manjar demais, assim, sabe, eu achei que foi uma semana que teve muito disso, assim. Semana 1, vamos falar do nosso primeiro torcedores calma, que veio logo no primeiro jogo, Hum. Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Vitória do Detroit Lions em Kansas City, colocando água no chope do atual campeão. Kansas City que jogou sem o Travis Kelce, e aí vem o primeiro grande overreaction de todo mundo dentro do futebol americano. O ataque de Kansas City não vai ser o mesmo. E, Thiago, na minha opinião, a gente está prestes a cometer o mesmo erro pela terceira, quarta vez seguida, que é duvidar do Patrick Mahomes e do Andy Reid. Não só isso, né, mas assim, mudou muito pouco esse time do Chiefs, né, assim, não teve. O meu argumento seria que eles deram uma melhorada no roster até um pouco, assim. Eles tiveram uma off-season que eles trouxeram uns calouros interessantes e tal. Tipo, quem que realmente saiu do time que você fala, puta, vai mudar tudo? O que eu acho é que Kansas City teve um gostinho do que vai ser a vida sem o Kelsey, se o Kelsey entrar no declínio ou para depois que ele sair, porque a verdade é que o Kelsey não vai ficar lá até o final da temporada do Mahomes, né? Da carreira do Mahomes, né? O Mahomes vai ter que eles vão ter que achar um substituto para ele de alguma forma, de outro jeito, ou algum outro wide receiver, alguma coisa. Eles tiveram um gostinho do que é, porque vocês se lembram do ano passado, eu demorei demais a acreditar que esse Kansas City tinha realmente chance de ser campeão. Assim, eu acho absolutamente fora do comum eles terem ganhado o Super Bowl como eles ganharam, com o corpo de recebedores que eles tinham, assim. Era o Kelsey mais ninguém, meio que assim, um catadão lá. E o Mahomes é simplesmente bom demais, né?
E aí um jogo sem o Kelce, para mim foi bastante impressionante o impacto que ele causa. Porque você tira o Kelce do game plan, a defesa do Lions sabia o que fazer o jogo todo, né? Ficou fácil de marcar. E aí o Mahomes é um extraterrestre, ele quase ganha esse jogo. O Chris Jones também não jogou na defesa do Kansas City, que tem um peso muito grande. Eu acho que se ele tivesse jogado, não teria rolado a dominância que rolou, sobretudo no final do jogo, assim, que a linha ofensiva do Lions dominou o jogo de um jeito absurdo, assim. Eu acho que se o Chris Jones joga, a pior parte da linha ofensiva do Lions é justamente o interior da linha. Se o Chris Jones tivesse jogado, acho que teria sido ainda mais difícil. Mas foi um jogo muito legal, assim. Uma das coisas que eu acho mais legal, Lucas, foi criada uma expectativa tão grande em cima desse Lions, e aí ver os caras ganharem do campeão do Super Bowl na casa dos caras, que é um dos estádios mais difíceis de jogar, assim. Jogar na casa do Kansas City é dificílimo. Foi bem massa ver o Lions ganhar, cara. Tipo, dar uma empolgada, assim. Eu acho que esse Lions morre na praia, eu não confio muito no golfe, assim, mas eu acho que deu para ver um time que domina a trincheira dos dois lados do jeito que eles fizeram nesse jogo. Essa é a receita para você ganhar muitos jogos, assim. Então acho que esse time vai ser time de playoff, acho que tem tudo para ganhar a divisão. Então foi mais legal, acho que pelo Lions do que pelo Chiefs. Acho que descartar o Chiefs, eu acho que é o overreaction que você falou, né? O torcedores calma, né? Para mim é torcedores calma total no caso do Kansas City Chiefs. Igual você falou, sem o Kelce no ataque, o ataque de Kansas fica muito exposto, né? Quando não tem o cara. E mesmo assim foi um jogo atípico, foi um jogo ruim demais que eu duvido que vá se repetir. A grande questão para mim é, como você trouxe, o Patrick Mahomes quase ganha esse jogo de qualquer forma. Se Porque o, ele é se, muito bom. se o Kadarius Toney agarra uma bola a mais ou menos ali, né? Assim, foi um jogo Exato. extremamente atípico dos recebedores de Kansas City até. Quando que. Você acha mesmo que um cara igual o Kadarius Stoney, que foi escolha de primeira rodada 3 anos atrás, que o Chiefs foi lá e tirou do New York Giants para trazer, porque acredita no cara que teve uma participação relevante na temporada passada, no final da temporada passada, você acha mesmo que ele vai fazer outro jogo com 5 drops, sendo que desses 5, 4 são completamente ridículos, assim, coisa que você não entende nem como que aconteceu, sendo que desses 5 drops, um bate na mão dele, cai na mão de um defensor do Detroit Lions e vira um touchdown. Cara, isso não vai se repetir de novo. Então, eu acho que o ataque do Kansas City Chiefs não vai ter uma performance tão pífia igual foi essa vez, mesmo sem o Kelce. Com o Kelce, vira outro monstro que a gente já conhece, que a gente já viu ser campeão. E na defesa, igual você trouxe, tem o Chris Jones, que eu acho que não vai demorar muito para resolver essa situação contratual dele. Então eu não acho que ele vai ficar sentado a temporada inteira de fora. E aí já muda muito também a defesa do Kansas City Chiefs. Então, para mim, se fosse torcedor do Chiefs, coisa que eu não sou, eu estaria completamente calmo. Eu não acho que dá para tirar muita conclusão nesse momento do primeiro jogo de Kansas City. Tendo visto o que rolou na temporada passada, a gente duvidando do corpo de recebedores, etc., e mesmo assim eles fazendo funcionar, eu acho que ainda é torcedores calma, e na boa, para mim é torcedores calma até a semana 8. Assim, eu preciso pelo menos de meia temporada para falar, não, tem alguma coisa errada aqui. Até lá eu vou achar que o Patrick Mahomes e o Andy Reid vai resolver. Agora, quando saiu esse schedule, para ser bem sincero, eu bati palma para quem escolheu o primeiro jogo da temporada. Porque, dado como terminou a temporada passada, Chiefs e Lions era provavelmente uma das escolhas mais legais de fazer Divertido. para começar a temporada. Assim, o Chiefs, atual campeão, o Lions que bateu na trave, deu uma ramelada no final da temporada passada, mas terminou em ascensão, vem com um ataque que já era muito interessante, vem muito mais interessante, reforçou a defesa bastante, que era o grande ponto negativo do time na temporada passada, que prejudicou muito o time, manteve o staff, a gente tem que lembrar que o coordenador ofensivo foi entrevistado por quase todo o time, acho que todos os times que tinham uma abertura de vaga de head coach entrevistaram o cara e o cara decidiu ficar, deu uma reforçada até no ataque, eu acho que a troca do Swift e do Jamal Williams pelo combo do Montgomery e o Jahmyr Gibbs é um upgrade, por exemplo, e, cara, coloca esses dois times um contra o outro, para mim foi uma escolha muito, muito interessante, estava super ansioso para esse jogo, estava com a expectativa alta, fiquei um pouco desiludido, porque eu criei a expectativa, essa culpa é minha, tá? Não é da NFL, essa culpa é minha, inteiramente minha, mas eu acho que foi um jogo bem, bem bacana, assim, e pro torcedor do Lions,
Não é que o Lions, porra, ganhou do campeão, logo o título é nosso. Torcedores, calma, ainda tem uma temporada inteira pela frente. Mas eu acho que é, sim. Eu já estava com a expectativa antes da temporada começar. Eu acho que é o ano do Lions, pelo menos ganhar a divisão, chegar nos playoffs. Se eu fosse torcedor do Lions, eu tava empolgadaço, assim, não sou, mas eu tava empolgado pelo seguinte, cara. Primeiro, o que eu falei, a dominância das duas linhas. Então, tanto a linha defensiva quanto a ofensiva jogaram demais, né? O rapaz lá, que foi o first overall deles lá no ano passado, lá, o Edge Rush jogou demais. Assim, elite mesmo, assim. E começou a lembrar assim, um Boza da vida, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal foi que os rookies que eles trouxeram e os free agents que eles trouxeram, você via exatamente por que eles trouxeram cada um deles, né? Então, a troca de running back, você vê exatamente por que eles trocaram os running backs. O Sam Laporta, que era um tarente que eu falei super bem dele no nosso preview do draft, você viu exatamente por que eles queriam um cara que nem ele no time. O linebacker que eles trouxeram no first lá jogou muita bola também. Então você vê que eles trouxeram, eles pensaram as peças que estavam faltando no ano passado para dar um salto, né? É questão de ver. O lance do torcedor escalma do Lions é que assim, eu vi na imprensa americana assim, muita gente falando: o Goff jogou mais que o Mahomes e tal, sabe? Outplayed e tal. O Goff 2-0, né? 2 jogos contra o Mahomes ganhou os dois. Assim, Mahomes nunca ganhou do Jared Goff. então, esse é o famoso empolgou que é o torcedor escalma negativo, né? Tem que dar uma segurada. O Goff, para mim, muito provavelmente é o gargalo desse time que talvez não deixe esse time competir. Mas vamos ver. Vai ser um time bom, você não tem dúvida. Time que domina a trincheira desse jeito, como eles fizeram dos dois lados da bola, vai competir contra qualquer um, cara. Mas o próprio Goff, acho que isso é um papo para a gente aprofundar mais em outras semanas. A gente ainda tem mais 17 semanas de temporada regular, mais playoffs para discutir. Mas eu acho que o próprio Goff é um cara que teve uma revitalização na carreira dele dentro do Detroit Lions que eu não tinha nenhuma expectativa, não esperava nada parecido. Pode ser um gargalo, não me surpreenderia se ele fosse o gargalo do time, mas acho que ele é ainda pelo menos na metade superior de quarterbacks da liga, assim, eu diria. Mas assunto pra gente ter em outras semanas, assim, porque eu acho que apesar do torcedores calma pro Chiefs e dessa empolgação, dessa animação pro Lions, a gente teve outro jogo nesse final de semana, na semana 1, que aí cara, para um dos lados é empolgação total, absurda, para outro lado é um pouco de frustração por ver de novo a mesma história se repetindo. Mas eu tô falando de Miami Dolphins e Chargers. Cara, para a torcida do Dolphins, o torcedor calma peraí, que a gente precisa do time por 18 temporadas inteiro, que é a grande dúvida para mim. Mas, cara, ataque começa essa temporada igual começou a temporada passada. É tiro para todo lado, explosivo demais e muito, muito divertido de assistir. Se eu fosse torcedor do Dolphins, que eu também não sou, eu tava empolgadaço, porque, cara, eu vou te falar um negócio. Teve algum quarterback que jogou mais bola do que o Tua jogando essa semana? Pra mim não teve. Eu achei que ele jogou, foi um jogo praticamente perfeito, assim. Teve talvez um passe que ele forçou ali. Cara, a precisão dos passes, né, a accuracy dele foi incrível. E eu tiro o chapéu também pro game plan de Miami, que assim, todos os comentários que eu vejo desse jogo, assim, eu tenho muitos amigos torcedores do Chargers, eu até entro de convidado num podcast grande do Chargers de Los Angeles, e lá os caras acreditam pra caramba no Staley, né, no head coach deles, né, e eu sempre meto o pau no cara e tal. Mas eu tava vendo o comentário deles e é tipo, pô, mas será que é tão difícil assim tirar o Tyreek Hill do jogo, por exemplo? Pô, não dá pra você dobrar, triplicar, sei lá, tirar o cara. E a real é que o Tyreek Hill ele é muito elite, cara. É impressionante o quanto ele fica livre o tempo inteiro. O cara tá livre o jogo inteiro. Ele acha um jeito de ficar livre. E assim, sem tirar muito do jogo do Tua e do jogo do Tyreek Hill, eu acho que o game plan botou ele livre também demais, cara. Impressionante. Cada jogada era um troço diferente. O cara não parava de inventar um jeito de deixar o Tyreek Hill livre. E é um motion curto, motion longo. E aí ele alinha no lugar do Tyrande, não sei o que, um monte de coisa diferente que ele ficou fazendo, cara. Tem três mentes assim ofensivas que eu acho que ganharam seus jogos, assim, destruíram seus adversários de um jeito ou de outro nessa primeira semana. E a gente vai falar de todos eles,
Mas eu coloco o Mike McDaniel nessa, assim, junto com o Shanahan e o Sean McVay, né? Que são 3 caras que ganharam na semana 1, porque eu acho que eles ganharam porque eles completamente destroçaram o jogo de xadrez com o time adversário. E tira o chapéu para o game plan dele, que destruiu a defesa do Chargers, que fez o que podia e não conseguiu segurar. E aí, para mim, o Tyreek Hill talvez seja o melhor jogador da semana 1. O Tua também brigando pelo menos o prêmio. E, assim, eu estaria empolgadaço com o Miami. O Chargers tem muito talento no roster, mas para mim começou do jeito que terminou ano passado. Assim. Tem mais talento lá do que eles tiram. Assim. Eu acho que o head coach, para mim falta um pouco, assim, sabe? Ele é o ele quase tira o 10, mas falta aquele último passo, assim, para mim. Então, eu estaria um pouco decepcionado, porque eu acho que vai ser um pouco demais do mesmo, do Chargers. A única coisa boa que eu acho que vai mudar um pouco é que mudou o coordenador ofensivo e para mim, vem ideias muito mais interessantes de futebol aí. Mas Miami surpreendeu para mim, porque fez um jogaço, assim. Miami acho que compete contra qualquer um, assim. É um time muito mais forte do que as pessoas davam crédito para ele, assim. Cara, para mim a grande questão em cima de Miami é a durabilidade, seja dos jogadores em si, seja das ideias do head coach, do Mike McDaniel, igual você falou. Eu acho que, assim, ponto zero. Cara, jogo super legal de assistir e se eu fosse torcedor de Miami, seria o dobro do legal. Eu não sou torcedor do Miami, mas eu, na minha principal liga de fantasy, que é a liga que a gente tem, né, Thiago? Eu tenho o combo Tua e Tyreek Hill como quarterback recebedor. Então eu estava emocionalmente super investido nesse jogo, mesmo não sendo torcedor de nenhum dos dois times. Diga-se de passagem, foi o maior pontuador da rodada por conta disso, né? Diga-se de passagem, traulitei Toda a a liga. liga inteira por causa disso. Exato, Então, exato. só que assim, a grande questão é, ponto 1 de preocupação aqui, Tua. A gente viu temporada passada que ele simplesmente não pode apanhar. Não pode. Então, ele vai conseguir passar 17 rodadas em campo sem apanhar? Eu espero que sim. Eu torço para que sim. Porque ele é um cara muito divertido de assistir. E eu acho que essa combinação do ataque do McDaniel com o Tua rodando, talvez seja uma das melhores da liga. Talvez o Tua fosse o cara perfeito para rodar esse ataque do Mike McDaniel. Talvez nem outros caras rodariam tão bem assim. Então, esse é o ponto número 1. Meu ponto número 2 é que na temporada passada eu fiquei com a impressão de que, mesmo enquanto antes dos problemas do Tua, de que o Mike McDaniel foi meio que descoberto em alguns momentos. O próprio Chargers teve um jogo muito bom na temporada passada, onde eles combinaram, falaram, cara, a gente vai parar a velocidade de Miami com velocidade também, colocou um time super leve em campo, tão rápido quanto o Dolphins, e conseguiu bater de frente, conseguiu ganhar o jogo, dobrando no Tyreek Hill também a noite toda. Então, eu tenho essa questão da durabilidade também das ideias, assim, porque na temporada passada, primeiro ano do cara como head coach, óbvio que é difícil, óbvio que ele tá mais experiente agora, mas ele demorou um certo tempo para conseguir mudar e se adaptar e fazer o counter do counter game plan dele, assim, né? Então, ele tinha um game plan, a galera começou a conseguir entender e planejar contra, e ele demorou para trazer novas ideias para inovar cada vez mais e conseguir ser ainda mais efetivo, mesmo quando o pessoal começou a sacar um pouco do que ele planejava. Então eu tenho esses 2 pontos com o Dolphins. Cara, mas hoje, pensando nos upgrades que eles trouxeram para a defesa, assim, o próprio coordenador defensivo deles, eles foram buscar um ótimo nome para preencher essa Pois posição. é. E esse ataque explosivo desse Pois jeito é. que, sinceramente, você quase não vê como parar, torcedores, calma o caralho, entendeu? Vão para cima, Miami da galera, porque é muito animador. Agora, sinceramente, alguém precisa ajudar meu menino Justin Herbert, tá, Thiago? Não aguento Precisa. mais vir aqui defender o Justin Herbert toda semana. Alguém precisa ajudar o cara. Mas eu acho A que. situação dele é foda. Mas eu acho que tem. São 2 coordenadores que eu acho que a gente vai sentir o impacto deles mais pra frente durante a temporada. Você acabou de citar que o Dolphins pegou um novo coordenador defensivo, o Vic Fangio. A gente vai sentir o peso disso mais pra frente na temporada. Acho que demora um pouco para o esquema realmente surtir efeito, mas é possivelmente o melhor coordenador defensivo da liga.
Então essa defesa vai melhorar muito, que é um troço que empolga ainda mais o torcedor de Miami. Eu acho que o ataque do Chargers também vai melhorar conforme o tempo for passando e todos os jogadores forem ficando mais confortáveis no sistema do novo coordenador ofensivo, que veio do Cowboys e é um ótimo coordenador ofensivo também. Eu acho que a questão do Miami justamente é, se você me dissesse que o Tua vai jogar todos os jogos, eu acho que eles brigam contra qualquer um, assim, eles vão até o final. Não sei se eles chegam no Super Bowl, mas eles têm como brigar. Mas depende muito da durabilidade do Tua. O maior upgrade que eles fizeram, o Miami fez na linha ofensiva, não jogou nesse jogo, né? Eles pegaram um left tackle que não jogou, né? E eu acho que isso também vai ser sentido mais pra frente. Agora, se eu fosse Miami, o que eu fazia era trocar pelo Jonathan Taylor do Colts, que eles tentaram fazer e não conseguiram, mas assim, se você colocar um jogador desse nível no jogo corrido, parabéns pra defesa achar um jeito de parar um cara que nem o Jonathan Taylor e parar o Tyreek Hill ao mesmo tempo, com um cara que nem o Waddle sobrando lá, sabe? Então, eu faria um esforço muito grande, porque eu acho que falta um pouco de punch no jogo corrido deles, que eu acho que se viesse o Jonathan Taylor ficaria muito forte, assim. Aí ficaria um time fortíssimo, realmente. É isso. Acho que é um jogo. Foi o melhor jogo da rodada, né? Foi o melhor jogo da rodada e se tiver um torcedores calma aí, eu acho que não é para Miami, eu acho que o Miami é só uma cautela, assim, porque o Tua ano passado, o cérebro dele uma hora virou mingau, né? Assim, eu não sabia nem se ele ia voltar, assim. Então ele voltar jogando a bola que ele voltou é uma surpresa muito grande, mas dá Tem um muito episódio mérito também. tem um episódio nosso que a gente fica Nossa, indignado que ele exato. voltou, assim. Exato. Agora, pro Chargers, é um torcedor esse calma meio positivo. Assim, eu acho que a gente vai ver um ano melhor do que. É frustrante, mas acho que vem um ano melhor aí pela frente. Acho que tem mais futebol aí para ser apresentado. É que assim, alguém tinha que enfrentar a Miami na primeira rodada do ano. Infelizmente foi o Chargers. Infelizmente sobrou para os caras. Mas eu acho que o Chargers era um time que a gente estava super esperançoso na temporada passada. Eu não sei se eu tô tão esperançoso assim para essa, mas eu espero um upgrade claro em relação a 2022. Assim. Tanto no ataque quanto no recorde. E espero que na durabilidade dos recebedores também, que foi um negócio que falhou muito na temporada passada. Chegou uma hora que não tinha para quem jogar a bola mais. E eles fizeram uma adição muito interessante, que eu não sei se eu gosto tanto no draft, mas eles colocaram mais corpo lá, escolha alta, e eu acho que esse ataque leva um tempo para engrenar, mas, pô, não tem como ser pior do que o que eles tinham como coordenador ofensivo no passado. Vai melhorar com certeza. Vamos para um próximo aqui, que eu acho que Eagles e Patriots é um jogo que talvez tenha surpreendido muita gente, né, Thiago? Acho que muita gente que talvez não tivesse na cabeça o Patriots do ano passado pode ter ficado surpreso. Mas eu não sei quanto que você se surpreendeu com esse resultado. Assim, no começo do jogo eu fiquei surpreso, quando estava 16-0. Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Mas acho que talvez o resultado final do jogo seja um pouquinho mais dentro das expectativas que eu tenho para os dois times na temporada. Rapaz, eu acho que esse jogo. Eu acho que o Eagles ter tido mais dificuldade do que as pessoas achavam e o Patriots ter jogado melhor do que as pessoas não achavam, eu acho que essas duas coisas são verdade, assim. Eu acho que o lance do torcedores calma é meio complicado de ler, porque assim, se eu fosse torcedor dos Eagles, eu estaria um pouco ressabiado com essa estreia, porque o ataque não jogou bem, e eles estão vindo, assim, são os mesmos jogadores, de certa forma, mas eles perderam o coordenador ofensivo, o Shane Steichen, que virou o head coach do Colts. E eu não sei o quanto isso vai pesar nesse jogo deles, assim, porque eu achei que o ataque do Eagles jogou muito mal, assim. E sim, a defesa de New England é muito boa. A gente sabia que a defesa de New England era ótima. New England draftou muito bem em defesa nesse último draft. Então, assim, a gente até esperava que a defesa de New England rendesse bastante. Mas a verdade é que, assim, o Eagles teve uma dificuldade monumental de rodar a bola, de rodar o ataque, de fazer a bola andar contra a defesa do Patriots. E o ataque do Patriots
rodou tranquilamente, assim, você vê o segundo tempo, o New England tá movendo a bola tranquilamente, o Mac Jones jogou muito bem, e aí você tá vendo a diferença que faz de um ano para o outro. Ano passado, é, tinha um coordenador ofensivo de mentira, né? O Matt Patricia, que é um técnico de defesa historicamente. Uma das decisões mais ridículas que a gente meteu o pau aqui antes da temporada começar ano passado, e se provou uma das piores decisões que eu já vi. E a diferença grande de vir uma mente ofensiva realmente boa, né? O Bill O'Brien foi um head coach bastante fraco no Texas, mas para coordenador ofensivo ele é uma mente muito criativa, muito interessante. E o Mac Jones foi quase que um alívio assim do Mac Jones. Depois de um ano horroroso no ano passado, você vir contra uma das defesas mais fortes da NFL e sair rodando a bola, movendo as correntes com tranquilidade e tal. Eu fiquei bastante impressionado. Acho que o Patriots vai ser um dos times mais chatos de enfrentar. Todo mundo que for jogar com o Patriots vai torcer na hora e falar, puta, essa semana vai ser complicado. Eu acho que o Eagles no final ganhou porque é o Eagles, é um time muito, muito forte. A linha defensiva é fortíssima, então quer dizer, o Patriots teve a faca e o queijo na mão no final, teve no final do jogo a chance de ganhar, e quem segurou o placar foi justamente a linha defensiva do Eagles, que tem um talento assim absurdo realmente. E aí esse talento foi o que segurou ali no final, mas o Eagles é fortíssimo, vai brigar, vai pegar playoff, vai ganhar, enfim, vai brigar em cima de novo. Mas eu não assim, se eu sou torcedor do Eagles, eu tava um pouco ressabiado se a gente vai ver um ano tão bom quanto o ano passado, por exemplo, que eu digo. O Eagles é um dos melhores times da NFL. É tão bom quanto a dominância que a gente viu ano passado? Eu não sei, talvez eles sofram um pouco, cara. E o Patriots, se eu como torcedor do Patriots, estaria empolgado. Tava falando com um amigo meu que é torcedor do Patriots aqui. Eu tava felizão, assim, porque o upgrade é bem claro, assim. Cara, eu preciso ver um pouco mais do Eagles antes de ficar tão ressabiado assim com o ataque deles. Preciso ver um pouco mais. Por quê? Eu acho que a defesa do Patriots para mim, vai ser papo de uma das melhores da liga. É um negócio assim, super difícil de jogar. Vai ser assim o ano inteiro, porque tem a mente brilhante dentro do staff para coordenar essa defesa, e a defesa tem talento. Já tinha talento ano passado, adicionar mais talento esse ano. Então acho que eu não sei quanto que as pessoas têm clareza sobre essa defesa do Patriots. Então acho que esse é o meu primeiro ponto. O segundo, cara, jogar em New England é um inferno, muitas vezes por causa do tempo, das condições climáticas. E choveu o jogo inteiro, o jogo inteiro, o jogo inteiro. Então tem esse fator aí que eu não sei, em 17 jogos, quantas vezes isso vai acontecer? De ficar chovendo o seu jogo inteiro, te atrapalhando tudo que você tenta fazer. Ah, mas Lucas, também choveu para New England. Beleza, Pois é. choveu. Mas sei lá, eu vou dar essa muleta para a turma de Filadélfia, tá? Eu vou falar que eu preciso um pouco de mais tempo. A grande questão para mim, de fato, é o primeiro ponto que você trouxe sobre o staff. Eles acabaram de perder o coordenador ofensivo. A gente ainda vai ter que descobrir quem que dava as letras lá nesse ataque. Isso já aconteceu com eles a última vez que eles tinham ido para o Super Bowl e foram campeões em cima do Patriots, quando eles tinham o Doug Peterson como head coach, Frank Wright como coordenador ofensivo. O Frank Wright sai para ser head coach do Colts, que é a coisa mais curiosa do mundo. E o ataque desmorona e meio que a galera percebeu, tipo, pô, o Doug Peterson tem suas qualidades? Tem. Inclusive tá fazendo um ótimo trabalho desde que teve outra oportunidade no Jaguars. Só que parecia que quem fazia aquele ataque rodar da forma bela que ele rodava era mais o Frank Wright do que o Doug Peterson. Daí o Frank Wright cria um coordenador ofensivo, que era o Nick Sirianni, que vira head coach do Philadelphia Eagles, junto com o Steichen como coordenador ofensivo, e agora você tem de novo o coordenador ofensivo de um time do Eagles que foi pro Super Bowl indo pro Indianapolis Colts. Eu não sei o que eles fizeram nesses dois times, que é essa putaria de um pega técnico do outro e tudo mais. Só que, aí, assim, eu não vou hoje na semana 1 falar que a mente brilhante era um ou outro. Eu preciso um pouco mais de tempo, mas ali sim, aí nesse ponto eu concordo contigo, tem um sinal de alerta. Agora, se eu sou New England, se eu sou torcedor do Patriots, o que eu não sou também, eu ficaria bem animado, porque aí vem tudo que eu falei da defesa, para mim é papo de ter uma das melhores defesas da liga. Cara,
o ataque vai ser papo de água pro vinho, sabe? Não tem como. Você tira um cara que não sabia o que estava fazendo. Cara, e o Matt Patricia, ele não devia nem ter sido colocado ali. Eu não vou ter dó de um cara que já foi até head coach da NFL, porque ele tem milhões no bolso que eu nunca vou ver na minha vida. Então eu não vou ter dó do cara. Mas ele foi colocado numa posição para fracassar. Não, ele foi colocado para fracassar lá. E fracassou. Óbvio, isso era a coisa mais óbvia do mundo. Tira esse cara e traz o Bill O'Brien, que tem vários e vários, vários anos de bons trabalhos como coordenador ofensivo, como mente ofensiva. Você pega o Mac Jones da temporada passada, você olhava para ele no banco, cara, dava dó do moleque. Também não vou ter dó dele, porque, de novo, muitos milhões de dólares na conta. Mas você via que ele estava completamente frustrado. Agora você olha para ele, parece que ele nasceu de novo. E esse moleque, ele é o... Porra, ele vai ser, sei lá, um quarterback top 5 da NFL? Acho que não. Acho que não. Mas ele é muito mais competente do que ele pareceu ser na temporada passada. Ele também foi outro cara que foi colocado na temporada passada para fracassar. Não tinha a menor chance dele fazer funcionar. Eu não sei se o Mahomes teria feito aquele ataque com o Patrícia como coordenador ofensivo funcionar. É óbvio que o Mac Jones não ia fazer. Então, para mim, esse ataque vai ser dar água pro vinho, junto com uma defesa que é fortíssima, junto com o New York Jets, que a gente vai falar já já, que já não vai ser aquele... Acho que não vai ser aquele adversário que a gente estava esperando. Uma divisão aí que pode ser que eles consigam ganhar uns jogos e aparecer nos playoffs de novo. Eles ainda estão provavelmente a divisão mais difícil da AFC, mesmo com a queda do Jets. Acho que sim. É uma divisão super difícil. Mas eu acho que tem jogo aí. Só para fechar esse jogo, para mim o grande empolgou assim para a torcida do Patriots é o Mac Jones, porque assim, o Mac Jones como rookie, né, a primeira temporada dele, ele mostrou várias coisas muito boas assim. O ball placement dele, a accuracy era incrível assim, impressionante demais. E aí no segundo ano era um lance tipo, meu, o que aconteceu com ele? Por que ele caiu tanto assim, né? E aí a gente vai ver que na verdade era culpa do staff, porque ele já mostrou tudo de novo. Tudo que eu gostava dele, ele mostrou de novo. Ball placement, o accuracy muito bom. Então assim, pode rolar um empolgouzinho assim, porque, sei lá, terceiro ano do moleque e tal. Se ele conseguir sobreviver ao que fizeram com ele ano passado, eu acho que ele, que nem se falou, eu não acho que ele tem bola para ser top 5 da liga não, mas eu acho que ele pode ser um desses quarterbacks muito bons, assim. Eu acho que ele pode ser, sabe, muito melhor do que uns caras tipo Kirk Cousins da vida, sabe? Acho que ele pode ser isso um pouco melhorado, sabe? Então eu acho que o moleque é bom, assim. O ball placement dele é raríssimo, na minha opinião. Então, para fechar esse jogo, acho que o empolgou para mim do Patriots justamente o Mac Jones ter mostrado o que a gente achou, que a gente achava dele no primeiro ano e a gente achou que será que era de mentira no segundo ano? Acho que era verdade. Eu acho que o Mac Jones é de verdade, sim. Eu gosto que você falou do Kirk Cousins, e eu gosto do fato de ele ser a coisa mais mediana da história do futebol americano, que ele sempre é a régua, assim. Se você é um quarterback acima da média, você é melhor que o Kirk Cousins. Se você é abaixo da média, você é pior que o Kirk Cousins. E quando você falou, quando você estava pensando no nome que você ia falar, eu quase abri o microfone e falei, Kirk Cousins. Aí você citou o mesmo cara, então é isso. Mas falando em quarterbacks e falando em empolgou, chegou a era do amor em Green Bay, ou o quê? Porque o Green Bay Packers vai até Chicago pela primeira vez em sei lá quantos anos, sem o Aaron Rodgers, dando a chance pro Jordan Love, super questionado o time em si, como que vai ser essa era pós Aaron Rodgers, o Jordan Love não é, porra, tá há 3 anos na liga, nunca ninguém viu nada, só sei que ganha bem ganhado do time de Chicago. E aqui eu tenho um ponto contra o torcedores calma aqui. Eu acho que aqui é torcedores entrem em pânico no caso de Chicago. Não tem dúvida. Aí eu vou concordar com você, assim. Eu acho que esse jogo tem os dois aspectos desse jogo. Você tem que separar os dois times e a gente analisar o que foi a verdade para cada um dos dois times. E eu acho que um dos jogos foi mais mentiroso do que o outro, assim. O Chicago Bears foi um desastre completo, assim. Eu falei ano passado, em vários momentos, que eu duvidava muito, muito, muito desse Ryan Poles, general manager que o Bears tinha trazido. Também duvidava demais desse head coach, o Eberflus, que quem acompanhou o Colts de perto
a última temporada da Eberflus como coordenador defensivo, a defesa foi uma porcaria. Ele saiu, a defesa melhorou demais no ano seguinte, assim, foi um upgrade muito grande a saída dele, então não tinha nada que ter virado head coach em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que é um time que não tem... Tá sendo administrado de cima a baixo ali por gente que não manja, simples assim. Então, o roster é fraco, era fraco ano passado. A gente teve uns amigos nossos que antes desse jogo a gente tava conversando de apostas esportivas, os caras tudo apostando no Bears. Eu falei, gente, o roster do Packers é muito melhor que o do Bears. Assim, o meu ponto era justamente, cara, esse roster do Bears periga ser um dos piores da liga, se não o pior. Eles não ficaram na posição de draft que eles ficaram por coincidência, entendeu? É porque o time é ruim mesmo. E eu acho uma pena porque o, o Justin Fields tinha potencial, assim. Ele é um moleque que você vê ferramenta nele de verdade, assim. Mas eu acho que o Paulinho falava muito, né? Ele citou muitas vezes ano passado que o prospect quarterback, o que mais define não é o prospect em si, mas é onde o prospect cai, né? Porque se o cara for mal desenvolvido, a chance de boost é muito grande. Se for bem desenvolvido, ele tem chance de ser o que ele poderia ter sido. Eu acho que o Justin Fields tá arrumando a passos largos de ser completamente estragado, assim. Jogo podre, muito pouco criativo, confuso, chamadas horríveis, ninguém sabe onde tem que estar, assim. Se você for olhar esse jogo do Bears, não tem nada, assim, não tem pass rush, é, a defesa não bota pressão nenhuma, o Love andando em campo, assim, não tinha pressão nenhuma, o moleque teve um século para lançar a bola. E o ataque do Bears não anda, não tem nada. Tem um pouco de talento lá. Boa parte do talento foi trazido pelo GM anterior, para ser bem sincero. Então esse Bears não tem torcedores, calma não. Pode ficar desesperado, porque esse time fez um jogo muito, muito ruim. Então, não sei o que você achou, eu vou comentar o Packers depois, mas esse Bears é absolutamente sofrível, cara. Cara, assim, eu me decepcionei bastante com o Bears, pra ser bem sincero, assim. Eu esperava uma exibição muito, muito, muito melhor. A impressão que eu fiquei na temporada passada, assim, a impressão que eu tenho desde que o Justin Fields chegou no Bears é que eles não sabiam como usar o cara, então eles nunca usaram ele bem. No final da temporada passada, eu até cheguei a falar aqui em algum episódio, eles parece que se tocaram, assim, não, agora a gente aprendeu como que tem que usar o cara. Foi os melhores jogos, eles ganharam umas partidas, deram sufoco em outras, tiraram o Justin Fields de campo, garantiram o primeiro lugar no draft, trocaram essa escolha pro Panthers para ter mais escolha, para adicionar mais talento. E aí eu vinha para essa temporada, tipo assim, cara, não sei onde vai dar, não acho que ainda é hora de playoffs, mas segundo ano do head coach, aprenderam a usar o Justin Fields, adicionaram um pouco mais de talento, porque tinha um espaço para isso, melhorou, certo? E aí você abre o jogo e piorou. Você abre o jogo e você fala, o que está acontecendo com esse ataque? E tem até, acho que um dos melhores canais de YouTube de NFL que tem por aí, pelo menos na minha opinião, um dos canais que, assim, eu queria dizer que eu assisto tudo que o cara faz, mas o cara faz muita coisa, eu não consigo acompanhar, que é o The Quarterback School, do JT O'Sullivan, que foi quarterback na temporada, e ele tenta passar como que funciona dentro de um quarterback room, o que os quarterbacks estão pensando, o que a jogada está dizendo que eles têm que olhar e como eles têm que planejar. Então ele tenta avaliar a posição de quarterback sobre um olhar de um cara que foi quarterback de NFL. Cara, ele lançou hoje um vídeo de 1 hora, analisando 1 hora, analisando o jogo de Justin Fields. E é o vídeo inteiro sem ele entender o que o ataque chamou, qual que é o conceito que o ataque quer rodar, o que o coordenador ofensivo estava pensando. Ele praticamente não fala de Justin Fields no episódio, assim, né? Então, isso para mim é muito frustrante, assim. Essa parte para mim é muito frustrante de ver a questão toda retroceder. Tem um pouco de torcedores calma, porque é semana 1, pode estar se adaptando, todo mundo pode estar meio que se conhecendo, peça nova lá. Cara, pra mim nesse caso não. Pra mim nesse caso não, porque tinha que ter mostrado algo mais. Não dá, foi muito ruim o jogo. Foi muito ruim o jogo do Bears. Muito ruim.
Então, nesse caso, eu não tenho nenhum torcedor. Se eu fosse torcedor do Chicago, que graças a Deus eu não sou, eu não teria nenhum torcedor calmo. Assim, eu teria torcedor, igual eu falei no começo, torcedores entrem em pânico imediatamente, porque foi muito, muito abaixo do que deveria ser. É, eu acho assim, quando você, é uma humilhação muito grande pro Bears, porque o Aaron Rodgers falava muita, muita coisa, assim, né? Que era pai dele, que era owner, era o pai dos caras e tal, não sei o quê. Aí o cara sair, aí no primeiro jogo sem ele, você tomar uma paulada dessa em casa ainda, pelo amor, né? Assim, é uma humilhação muito grande, porque não é brincadeira, né? Ter o seu maior rival, né, cara? E, assim, fica muito evidente, porque assim, uma das coisas que eu acho que a gente não dá valor suficiente é esse staff do Packers aí. Esse staff inteiro do Packers, se você for olhar o recorde dos caras, assim, quantas vitórias, quantas os caras tiveram desde que eles chegaram, é impressionante. É uma das. Assim, a gente não dá valor para um trabalho que é absurdo, assim. A quantidade de vitórias que eles conseguem é muito grande. E acho que eles tiveram um draft muito bom. Eu acho que a realidade de não termos mais o Aaron Rodgers, então nós temos que construir o ataque inteiro. Nos últimos 2 anos eles trouxeram uma série, eles reconstruíram todas as armas do ataque e tal. Já meio se preparando pro Love, né? Então, assim, o empolgou do Packers é que eu acho que esse staff mostrou o quanto ele é bom, assim, sabe? Tipo, eles estão em muito boas mãos, sabe? E aí saiu o Rodgers e os caras souberam montar em cima do quarterback novo e é como se nada tivesse acontecido. Eu não sei Agora, aqui, Thiago, eu não sei até que ponto o Matt LaFleur não tá dando graças a Deus que não é mais o Rodgers, tá? Porque era difícil pra caralho pra ele ter é, que treinar o cara, e o Jordan Love mano, cala a boca e faz o que eu faço. E o LaFleur, aparentemente, ele manja, igual você falou, ele tem um recorde muito bom, ele é, manja, ele manja. 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 Manja e, assim, o Rodgers fica muito mais barato sem ele, por exemplo, o roster, né? Eles têm aí uma janela aí que eles não estão gastando aí os quase 50 milhões de dólares com o salário do Rodgers e tal, que dá para montar em outros lugares e tal. Agora é um time muito novo, né? É difícil deles ganharem. A coisa boa pro Packers é que eles são da NFC, e a NFC não tem tanto time forte quanto a AFC tem, né? Continua igual. Agora, é, eu mandaria um torcedor calma grande, porque o, o Packers não vai encontrar facilidade assim mais no resto da temporada inteira. Eles acabaram de jogar o jogo mais fácil da temporada. Em nenhum momento do resto da temporada vai ser fácil desse jeito. E a verdade é que o Jordan Love, começando agora, não tem muito tape em cima dele. Os outros times não têm tape em cima. Isso sempre acontece. Já comentamos isso aqui ano passado. Então, conforme o Packers for jogando, os outros times vão olhar a tape do Jordan Love e vão explorar as deficiências do jogo dele, que é uma coisa que ainda não tem tanto como fazer, porque tem muito pouco tape, porque ele começou muito poucos jogos até hoje. Então, conforme isso for andando, os coordenadores defensivos vão saber como explorar as deficiências do Jordan Love. Mas assim, eles não vão encontrar essa facilidade em lugar nenhum. É, a, linha, a linha ofensiva do Packers basicamente deu tempo infinito pro Jordan Love lançar. Ele não tinha pressão, ele esperava, achava alguém livre e fazia o passo. Tudo bem, mérito para ele, botou a bola, não tinha que botar, fez as leituras certas, não fez tanta cagada. Mas quando ele for enfrentar a defesa boa de verdade, vai ser outro esquema. Quando ele sofrer pressão, o Jordan Love, no último ano dele no college, ele foi o recordista de interceptações do país inteiro. De todas, se você pegar do college inteiro, todas as ligas de college, de todas as divisões do college, ninguém foi interceptado mais do que o Jordan Love no último ano dele no college. Você vai me dizer que ele vai jogar limpinho assim na NFL? Se ele jogar limpinho assim, o Matt LaFleur é um gênio, na real. Mas ele vai encontrar dificuldade, e quando ele encontrar dificuldade, eu acho que tem uma chance grande dele não executar desse jeito, não. As avenidas que o Aaron Jones encontrar, o Aaron Jones jogou muita bola, é um puta jogador, jogou bola demais, mas nunca vai ser tão fácil assim. Se eu tivesse um monte de nego do Packers no meu time do Fantasy, eu vendia agora, que a narrativa do empolgou é tipo, vai ser melhor do que com o Aaron Rodgers, e não vai ser assim. A temporada do Packers vai ser muito mais difícil do que foi esse jogo, e as coisas vão dificultar bastante em vários níveis. Assim. Então, eu acho que o meu torcedor escalma para o Packers, eu acho que é que o time fez o jogo mais fácil disparado da temporada inteira,
e as coisas não vão ser tão bonitas quanto pareceram, mas por um jogo deve ser bem divertido ser torcedor do Packers por uma semana. Né? Traulitar o seu principal rival não pode ser mal jamais, né? Talvez eles tenham outro jogo tão fácil quanto esse no último jogo deles da temporada contra o próprio Chicago Bears, que é quando eles vão Brigando pelo fechar, first overall de novo, né? Bears brigando pelo first overall. fechar lá em janeiro. Com interino de head coach já, porque o coach vai cair, né? Todas essas palhaçadas todas. Talvez aconteça isso, mas eu acho que é um cenário melhor do que a gente provavelmente previa antes da temporada começar para Green Bay. Só que, de fato, assim, vai ser mais difícil. E eles, apesar de estarem na NFC, que é uma mãe comparada com a NFC, eles estão numa divisão bem difícil que é a NFC North, porque eles têm Lions e Vikings na mesma divisão. E, cara, eu não vejo muito o Packers ganhando desses dois times. Agora, vamos ver. Porque os próximos 3 jogos dos caras são Falcons, Saints e aí sim o Lions. De novo, um embate de divisão. Se a gente chegar aqui para falar no final da semana 4 que o Packers está 3-1, cara, aí acho que empolgou. Aí acho que vai ter motivo, assim. Mas por enquanto, torcedores, calma. Acho que torcedores, calma sempre é bom, né? Eu acho que esse Packers, essa divisão, eu não sei, eu acho que o Vikings, a gente vai falar deles daqui a pouco, acho que foi um time que decepcionou demais, acho que é um time que até dá para ganhar. Eu acho o Lions o time mais forte dessa divisão, com certeza. Bastante mais forte que o Packers. Se alguém saiu da semana 1 achando que é diferente disso, eu acho que rolou, só para fechar esse jogo, acho que é um pouco de enganação. Acho que o Lions vai dominar, vai botar muito mais pressão do que o Chicago conseguiu colocar. Então acho que o Lions para mim, continua favorito a ganhar essa divisão aí, com certeza. Favoritos para ganhar a divisão, também é o caso do 49ers, que ganhou de 30-7 do Pittsburgh Steelers. Só uma coisa assim, Thiago. A gente vai falar aqui nesse podcast algumas vezes sobre fantasy, algumas vezes sobre apostas. Não é exatamente o nosso foco é tentar falar um pouco mais no detalhe de algumas coisas dos jogos, assim, talvez falar de esquema, falar de matchup, falar de coisas mais nesse sentido, mas de vez em quando essas pautas saem. Cara, eu não sei por que eu não apostei minha casa na linha que tava para 49ers e Steelers. Porque tava uma linha super apertada, eu olhei aquilo e falei, cara, que porra é essa? Como assim? O Niners deveria ser muito mais time que o Steelers. O que tá acontecendo? E eu fui medroso, cara. Eu não coloquei um real no 49ers esse jogo. Eu olhei para Las Vegas olhou para mim e falou: tem coragem? Eu falei: não tenho. Mas, cara, não tinha nenhuma explicação. Acho que o Steelers sofreu de um empolgou, que não existe, que é um empolgou de pré-temporada. Eu vi o pessoal falando, o Pickett e o Pickens jogaram super bem na pré-temporada. Mas isso não existe, cara. Pré-temporada não significa nada. E, cara, semana 1, toma na sua cara a realidade da NFL. Você contra um dos times mais fortes da liga da temporada passada, que vem de novo super forte esse ano. E, cara, assim, não viu a cor da bola o jogo todo contra o 49ers em casa. Você explicou aí o motivo pelo qual você não apostou, é porque a gente acredita, é o que eu falei lá no começo do programa. A gente acredita, todo mundo acha que sabe o que vai acontecer na NFL, a gente fica especulando, todo mundo acha que sabe o que vai acontecer e não sabe. O que a gente escutou falar, o Steelers vem renovado, Kenny Pickett esse ano vai, um dos melhores corpos de recebedores da liga, linha ofensiva tá renovada e blá blá blá. Passou a off-season, começa a temporada, o Kenny Pickett tá tão ruim quanto tava no passado, que é ruim, uma porcaria. Ele não é bom. O Kenny Pickett não foi bom, ele não era bom no college. A gente não tinha o podcast ainda naquele ano, se a gente tivesse, eu teria metido pau nele como próximo, porque ele era ruim. A gente até chegou a falar isso, né? A gente deve ter comentado em algum momento no preview da temporada passada. Pickett nunca foi um bom prospect, ele não vai ser um bom jogador. Só lembrando que temporada passada quem começou como quarterback foi o Trubisky, tá? Então, esse era o nível que a gente tava falando. Pois é. Do cara como prospect, né? Ele era um prospect tão ruim, tão não pronto, tão sem teto alto, que decidiram começar com o Mitchell Trubisky, que era horroroso.
Mas aí que tá. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que fazer uma autorreflexão e confiar no nosso toque mais. Porque assim, a gente, no final da temporada passada, o que a gente falava dos Steelers era, cara, esse coordenador ofensivo, o Matt Canada, é muito ruim. É impressionante o quanto esse ataque é roda presa, o cara não solta o ataque, ele é muito pouco inventivo, ele é ultrapassado, ele não tem conceitos e tal. A gente passou a temporada inteira falando isso. Aí chega na off-season, o que, que o Steelers faz? Mantém o cara lá mais um ano. Entendeu? E a gente não confia no nosso próprio ataque. Aí a gente escuta, não, ataque esse ano, agora vai. Entendeu? Aí você não coloca o dinheiro lá que você devia ter colocado, porque você sabia. Se você confiasse na sua própria opinião mesmo, que foi, cara, o Steelers não foi bom, eles não fizeram o que eles tinham que fazer para melhorar, não vai melhorar. Não melhora da noite pro dia aleatoriamente. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que trocar o coordenador, você tem que dar um passo para melhorar. O Steelers não deu. E, cara, enfrentar o 49ers, meu amigo, é complicado, bicho. O 49ers tem time mais bem treinado, sei lá. O ataque do 49ers é uma máquina, bicho. É impressionante, assim. O Brock Purdy voltou de onde ele tinha parado no passado. Moleque joga bola mesmo, assim, não é de mentira, não. E as peças que ele tem em volta lá para rodar. Mas, assim, sempre tem alguém livre o tempo todo. É a mesma coisa que a gente falou do Mike McDaniel, a gente vai falar do McVay também, é a mesma coisa. É impressionante, tem gente livre o tempo todo. O cara dá jogada após rodada, jogada após jogada após jogada após jogada, ganhando matchup, assim, sabe? Ganhando, arrebentando o jogo de xadrez, ganhando todos os moves, sabe? Então, assim, para mim, são dois times de classes totalmente diferentes se enfrentando assim. Você olha e fala, puta, não tem nem chance assim. É um time legitimamente bom, uma defesa muito forte, mas muito forte mesmo, bota uma pressão absurda contra um time com uma linha ofensiva ruim, quarterback ruim, bons wide receivers que não se deslancham porque o esquema não ajuda. Então, duas classes totalmente diferentes de time, assim. O 49ers, um dos melhores times da liga, vai ser de novo. Para mim, favoritaço a ganhar a NFC, chegar no Super Bowl. Bateram na trave no passado, esse ano acho que tem tudo para chegar. E os Steelers, mais um ano de limbo aí, tem que trocar muita coisa pro ano que vem. Para mim, não tem torcedores calma nesse jogo, não. O 49ers é tão bom assim, e o Steelers não vai chegar em lugar nenhum. Talvez o Brock Purdy seja o mesmo caso assim que eu tava falando do Tua em Miami. Ele é o cara certo para rodar esse ataque, né? Acho que o grande assunto do 49ers, o time tava tão bem, né? Foi bem na temporada passada, vem bem para essa, que você tem que ficar procurando assunto. O grande assunto da off-season do 49ers foi o Trey Lance ser trocado, ser chutado, ser mandado embora praticamente, né? Fizeram um cara que eles subiram no draft para ser a segunda escolha, ser trocado por nada, assim, e ele acabou indo para Dallas por uma escolha de quinta rodada, né? E esse foi o grande assunto. Só que toda essa mística do Trey Lance e do Brock Purdy é justamente em cima de que o Trey Lance aparentemente não é o cara que o Shanahan queria de estilo de jogo para rodar o ataque dele, enquanto o Purdy é. E aí, veja só como é a NFL, né, Thiago? Você vê que onde você foi escolhido no draft, onde você jogou, quem que você era antes de chegar na NFL, não funciona, não vale nada, não significa nada. Porque o cara que foi a segunda escolha overall e o 49ers moveu mundos e fundos para pegar o cara 2 anos atrás, foi mandado embora porque o titular é o Mr. Irrelevant do último draft. É o cara que foi a última escolha do draft ano passado. Então é isso, sim. A NFL é loucura nesse nível. Ou você mostra quem você é na liga, ou você tá fora. Eu acho que fit é um negócio muito grande, né? Porque eu me lembro na época que o Niners pegou o Trey Lance, todo mundo falava que o fit era ruim, né? Não era o cara certo para rodar o esquema do Shanahan. E diziam que o Shanahan queria o Mac Jones, né? E vai saber o que teria acontecido se tivesse pegado o Mac Jones, né? Podia ter dado muito certo, porque o Mac Jones é o que a gente falou, assim, ele tem um ball placement ótimo, uma curse inteligente, o release rápido, todo aquele lance que,
que é importante pro esquema do Shanahan, né? E o Niners, quando pega o Trey Lance, não casou, não deu certo. E o Brock Purdy tem tudo isso, né? Assim, o moleque saiu tarde por N questões, mas a verdade é que puta, ele é relativamente móvel no pocket, mas ele coloca a bola onde tem que colocar, ele é inteligente, ele faz a leitura, ele tem o accuracy, ele tem tudo que precisa para rodar esse sistema. E com um head coach como o Shanahan por trás dele, fazendo o esquema, né? O Shanahan não é só head coach, né? Ele, ele roda o ataque do time, é a mente mais brilhante ofensiva da liga. Para mim, é acima do Andy Reid até, de um jeito diferente, mas é para mim, assim, ele é um gênio e aí o Brock Purdy é um fit muito bom, cara. Eu acho que se me disser que o Brock Purdy vai ser campeão do Super Bowl esse ano, eu não fico nem um pouco surpreso, assim, pra mim. Acho que tem totais chances, cara. Acho que ele tinha totais chances na temporada passada e machucou na final de Pois é. conferência, assim. Eu também não acho que é loucura. É loucura de pensar sabendo o histórico, mas vendo acontecer, acho que faz total sentido. Vamos de uma mente brilhante ofensiva para outra mente brilhante ofensiva. Então, vamos falar de Rams e Seahawks. Cara, esse jogo foi surpreendente para mim, assim. Esse jogo acho que eu não esperava que o Rams fosse jogar tão bem e o Seahawks fosse jogar tão mal. Eu não esperava esse contraste tão grande em relação à temporada passada para ambos os times, principalmente considerando que são times que praticamente não tiveram alterações grandes, assim. Então, uma coisa me surpreendeu negativamente, o ataque do Seahawks. Cara, não teve muita mudança lá, né? Não entendi muito o motivo. Uma coisa que me surpreendeu positivamente foi o Stafford e o ataque, porque eu achei que o Stafford não ia nem conseguir voltar a jogar bem, e volta a jogar bem, sem o Cooper Kupp. Mas enfim, foda-se, né? Enfiaram o Pucanacua lá e vamos que vamos. Cara, é um jogo para mim foi surpreendente, assim. Eu acho que o Seahawks sofreu muito que perdeu os dois tackles na partida, né? Perdeu o esquerdo e o direito, e isso faz uma diferença muito grande, porque a quantidade de pressão que a defesa do Rams conseguiu colocar em cima foi gigantesca. Assim, o Aaron Donald é imparável, sempre vai ser, mas quando ele tá do jeito que ele tava nesse jogo é complicado, cara. Aí veio pressão de tudo que é lado e o Gino não conseguiu andar. O segundo tempo trágico do ataque do Seahawks, não andou, não conseguiu andar com a bola. Um lance tipo, segundo tempo inteiro eles andaram tipo 3 jardas, foi um negócio maluco, assim. Nunca, não existe um troço desse, né? Mas assim, o que mais me impressiona nesse jogo, de novo, eu citei ele já várias vezes, porque quem me impressiona nesse jogo eu chamo que ver, assim, achei que bailou total, assim, e não é um time fácil de bailar em cima não, porque dizer que o staff defensivo lá do Seahawks não sabe o que tá fazendo é bobagem, assim, tem manjador pra caramba lá dentro do Seahawks lá, em termos de defesa, e o McVay bailou o jogo inteiro, assim, as chamadas dele, estilo o que a gente viu no jogo de Miami e o que a gente viu no jogo do 49ers, assim. Nego aparecendo de novo, difícil de marcar rookie, né? O Puka Nakua, ninguém viu o cara jogar tal. O tape dele de college era muito, muito interessante. O route running dele incrível, assim, não foi de rookie nem a pau, assim, jogou. O que ele correu de rota ali, meu, impressionante demais. Mas, cara, impressionado com o que o Rams conseguiu fazer, porque foi muito diferente do ano passado. Assim, que falta fez o Stafford realmente? Porque o Stafford jogou muito bem, distribuiu o jogo bem demais. Todos os recebedores ali jogaram bem. O Atwell lá jogou muito bem. Tutu Atwell. E conseguiram correr com a bola. Mas, assim, para mim foi mais nó tático assim, do que qualquer outra coisa esse jogo. Se o Rams conseguir mover a bola do jeito que moveu, com essa dinâmica que eles conseguiram fazer, e aí conseguirem essa pressão defensiva que eles conseguiram, e eles têm talento para isso no roster, eu acho que vai ser longe de ser esse time horroroso que todo mundo estava esperando, assim, vai ser um time que vai eu não sei se é time de Super Bowl de novo, vamos ver como é que o Cooper Cup volta, mas se você imaginar um ataque com todos esses caras e mais o Cooper Cup ainda, eu acho que é um time que vai ganhar muito mais jogo que as pessoas esperavam, assim. Então, tem um empolgouzinho, assim, para a torcida do Rams. É, e uma decepção do Seahawks, assim, um jogo meio inexplicável. Eu acho que,
Para mim, o Seahawks é um lance de meio ignorar o que aconteceu, sacudir a poeira, levantar e chegar para a semana 2 ignorando a semana 1, porque foi meio tenso, assim, de ver o time ter tanta dificuldade de andar desse jeito. Eu não sei se as pessoas não tinham tape suficiente do Geno Smith também, por mais que não fosse rookie, surpreendeu um pouco as pessoas, e agora tiveram uma off-season inteira para assistir tape dos Seahawks do ano passado. É, eu acho que tem um cenário que esse ataque não anda do jeito que andou ano passado, que o Dino não joga tão bem quanto jogou ano passado, e o Seahawks volta para a terra, assim. Acho que igual você falou, né? Também depende muito dos tackles. Foi talvez essa linha ofensiva e as adições durante a off-season que o Seahawks fez no ano passado foi pra gente a grande revelação, assim, caras que a gente não achava que ia ter o impacto que tiveram e catapultaram o time para um resultado excelente. Se esses caras não tiverem lá, cara, dificulta muito, assim. Mas eu acho que eles foram surpreendidos ali pelo Rams na parte tática, até na parte técnica, assim, a execução dos caras. Eu não sei quanto que a gente. Eu não estava esperando, igual eu falei, não estava esperando o Stafford, que eu vi jogar. Não estava esperando. Não estava esperando que, por mais que eu tenha ouvido falar, o pessoal elogiar o Puka Nacua a off-season inteira, assim, tipo, todo mundo, muita gente colocava ele como um sleeper do draft e tal. Eu não achava que ele ia meter, porra, primeiro jogo dele, sem o Cooper Kupp sendo distração, ele ia colocar 10 recepções para 119 jardas em 15 targets. Não achava isso. Então acho que tem um efeito surpresa ali, tem uma galera que precisa estar em campo para ajudar o Seahawks. Eu gostaria de algumas semanas a mais aí antes de tomar conclusões precipitadas em relação a esse time. Agora, essa parte do Rams está de volta, porra, o ataque rodando liso, rodando bem, a defesa gerando pressão, o Aaron Donald jogando bola pra caramba, igual ele sempre jogou, só que eu acho que na temporada passada teve um período que ele foi assim, que ele parece que até ele tinha broxado com o Rams. Cara, que bom, que bom. Porque eu acho que É, uma das épocas mais legais da NFL, assim, é essa época que o Rams está jogando muita bola. Porque eles fazem coisas diferentes. O McVay é um cara diferente. é. Ele não é só diferenciado no sentido dele ser um nível acima da maioria das pessoas, mas ele também tem ideias diferentes e únicas que ninguém tem. E o próprio front office como um todo, montagem de equipe, como que eles constroem esse elenco, também é diferente, a gente já viu. Os caras não têm medo nenhum de dar um all-in para ir atrás de um título. Assim. Então é um time que quebra um pouco as normas e padrões da NFL, da liga, as coisas que todo mundo faz, eles vão por rotas alternativas às vezes, e isso é muito bom quando esse time dá certo, porque quando dá errado, é uma merda, né? A gente fica apontando o dedo e tal, mas não é muito mais divertido quando ele dá certo, a gente pode falar, tipo, cara, também tem esse caminho, também tem essa alternativa, também tem esse exemplo para a liga seguir, e que bom se for o Rams, né, se a gente vai empolgar, se esse time jogar bem essa temporada, superar as nossas expectativas, que bom. A gente estava precisando disso. Né? O McVay, o Aaron Donald deu uma brochata no fim da temporada passada, acho que o McVay deu também. Ele até teve notícia que ia aposentar, ia virar comentarista da Fox e não sei o quê. Eu acho que no dia que ele anunciou que ia voltar, ia ser head coach e tal, acho que ele deu a. Foi o dia que ele decidiu, falou, não, ainda tenho tesão para fazer isso, e voltou e foi o McVay que a gente se acostumou a ver que ganhou o Super Bowl, né, assim. Ele vê ele bailando em cima do Seahawks, foi muito legal mesmo, cara. É isso. Aí, acho que vamos falar do último jogo assim com um pouquinho mais de detalhe e depois a gente parte para um jogo rápido só para cobrir o restante da temporada. Mas vamos falar do último jogo da semana 1, um jogo que fechou, todo mundo ficou esperando. Bills contra New York Jets, Aaron Rodgers contra Josh Allen, esse novo ataque do New York Jets e pelo amor de Deus, Thiago, como é difícil ser torcedor do New York Jets. Ainda bem que eu não sou torcedor do New York Jets, porque, meu amigo, na terceira, quarta jogada, o Aaron Rodgers tem uma lesão no tendão de Aquiles e tá fora pra temporada. E, meu amigo, torcedor do New York Jets, você tá
com mais um ano de Zach Wilson como quarterback. Me dá vontade de nem comentar o jogo, assim. A gente podia fazer um minuto de silêncio e chorar junto, porque brincadeira, bicho. Eu não sou torcedor de Jets, mas eu fiquei triste demais. Tipo assim, que inacreditável, né? Assim, que a expectativa toda e faz a troca, e não faz a troca, a off-season inteira e tal. Mas ia ser legal demais, bicho, porque, cara, o Jets ganhar esse jogo no final foi porque a defesa é muito espetacular, assim, um negócio inacreditável. Essa defesa com certeza uma das 3 melhores da liga, mas assim, briga para ser a melhor da liga. A quantidade de talento que tem nessa defesa, o Quinnen Williams destruindo esse jogo. Sauce Gardner é um jogador ridículo, assim. Que defesa animal, Special Teams fez o touchdown no final, foi bonito pra caramba, foi meio... teve um erro de arbitragem feio ali, mas fora isso, assim, touchdown legal do Special Teams e tal. Agora, e assim, o touchdown que fez esse jogo ir pra prorrogação tal do Garrett Wilson, o cara é um alienígena de fazer um catch desse, sabe? Então, assim, a quantidade de talento, o running back lá, jogou muita bola o moleque também, a gente achando que o moleque tava voltando de lesão, puta, jogou muita bola, o Brice Hall, né? Tem muito talento em muitas posições e o Rodgers era tipo a peça que faltava para os caras competirem. Esse Jets, cara, te falar, se o Rodgers jogasse basicamente o que ele jogou no Packers ano passado, esse Jets brigava contra qualquer um, cara. Era time para ir pro Super Bowl mesmo, assim. É de cortar o coração, assim, total. Porque esse time não vai conseguir competir, não tem jeito, velho. Tipo, eles ganharam esse jogo naquela, tipo, ninguém sabia que o cara tava fora da temporada mesmo. Foi aquele lance de os caras falaram com o Rodgers lá no intervalo, ele, tipo, botou os caras pra jogar, os caras vieram pra cima e ganharam o jogo e tal, mas não tem. Com o Zé Wilson não vai ter chance de competir muita coisa. Então, é triste demais, cara. Eu acho que esse jogo a gente tira mais do Buffalo Bills, assim. Pra mim, não sei, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o Josh Allen. Eu acho que falta muita. Eu acho que desde que ele perdeu o coordenador ofensivo, eu acho que ele não tá. Não sei, tá faltando Tá alguma coisa regredindo. ali. Eu sinto que ele tá Tá regredindo. regredindo. Ele Desde que toma ele perdeu. decisões idiotas, daí ele fica com uma cara de que tá sem confiança. Eu acho que falta invenção nesse ataque. Eu acho que entra a temporada, sai a temporada, eles não mexem as peças do jeito que precisava, não investem em linha ofensiva do jeito que precisava. É, eu tenho uma impressão muito grande que esse Bills chegou meio num topo desse time especificamente, naquele ano que ganhou do Kansas City Chiefs e aí perdeu, sabe? Tipo, ali naquele momento que era... Eles basicamente ganham do Chiefs e aí perdem porque o Mahomes é o melhor jogador da história da liga, provavelmente. Ali era o momento deles, se eles vão pro Super Bowl ali, acho que era campeão. E eu não sei, eu tô achando que desde então, assim, foi um time que tá caindo, e eu não sei, torcedores, calma, tipo, o Bills vai melhorar muito, não vai ser um time horrível, vai ser um dos melhores times da liga, não tem dúvida. Mas, cara, eu tô com uma pulga atrás da orelha que não é esse time que é um dos 3 ou 4 maiores favoritos aí na FC, não, cara. Cara, eu tô com a impressão de que a gente começou a temporada passada também decepcionado com o Bills. Ou não? Eu não sei, me vê essa lembrança assim. Porque parece que eu já vi isso acontecendo, sabe? Já vi É, essa história toda. é. Mas enfim, eu acho, pra mim, assim, a parte mais preocupante do Bills é o Josh Allen. Por quê? O time orbita ao redor desse cara. É isso, assim, a gente viu isso na temporada passada. Teve uns jogos que ele tava meio baleado e tal. Cara, a performance do time vai lá embaixo. Ele voltou a jogar bem, o time vai lá em cima. Todo mundo fica melhor, todo mundo fica pior ao redor dele. É muito exagerado a dose de Josh Allen dentro do Buffalo Bills. Ele é muito o termômetro. Ele é mais termômetro. É óbvio que o quarterback é o termômetro do time. Isso é óbvio. Um bom quarterback é muito o termômetro do time. Só que Uhum. ele é mais exagerado ainda, porque ele não é só o quarterback do time, passa, todo jogo aéreo tem que passar por ele, óbvio, como ele também é a principal arma terrestre do time. Então fica muito desbalanceado. Você não vê isso em Kansas, você não vê isso no Eagles, que foram os últimos 2 times do Super Bowl. Apesar do Jalen Hurts ser super parte do jogo terrestre do time de Filadélfia, ele não era a principal peça, era um trabalho dividido entre todo mundo, e tende a continuar sendo.
apesar do Lamar Jackson ser um ótimo quarterback no jogo terrestre, tanto quanto no jogo aéreo, também era uma bola um pouco mais dividida ali. E quando não foi, o cara quebrou também. As coisas passam muito ao redor do Josh Allen. E aí, meu maior medo é, para mim, ele teve uma ascensão desde que chegou na liga, embaixo do Brian Daboll, absurda, fenomenal. Ninguém viu isso acontecendo, mas aconteceu. E ele foi cortando cada vez mais. Cada jogo que passava, ele cortava mais aquelas jogadas que você ficava tipo, não, o que você viu aí? Me explica, porque é inexplicável. Ele tinha, na primeira temporada dele, ele tinha umas 5 jogadas inexplicáveis por jogo. Chegou nesse ápice que você falou, no começo, até o começo da temporada passada, mas a temporada anterior, 2021, que foi justamente o último jogo deles, foi esse tiroteio contra o Kansas City Chiefs na prorrogação dos playoffs, que eles acabaram perdendo a prorrogação. Chegou nesse dia, até chegar nesse momento, ele estava cortando cada vez mais. Nesse momento ele chega praticamente sem nenhum, consegue fazer jogos e jogos seguidos sem esse lance que você fala, cara, o que você viu aí que eu não consigo entender? E agora esse negócio tá voltando. Aí, no meio da temporada passada, teve esse lance acontecia uma vez a cada 2 jogos. No final, começou a ser todo jogo. Ontem, ele teve isso umas 12 vezes, sei lá. Negócio E bizarro. quatro interceptações. Ontem você viu muito esse hero ball dele. Eu acho que até tem 2 dessas interceptações que não são tão ruins, porque assim, era uma terceira para longo que seria punch de qualquer jeito, então ele meteu um passe longão lá interceptado na linha de 5 jardas do adversário, praticamente um bom punch, né? Então até não afeta tanto, mas assim, uma coisa que me preocupa muito é, eu acho que ele só confia em uma arma que ele tem e acabou, que é o Diggs, e você viu o Stephon Diggs na sideline, tentando animar o cara, que é um negócio que você não quer ver. Você não quer ver seu quarterback tendo que o wide receiver ir lá falar, não, cara, vamos lá, você consegue, sabe? Isso é... Quando aconteceu um troço desse, eu acho que psicologicamente foi a hora que o Jets ganhou esse jogo. É Mas eu acho que bizarro ele porque não eu vi isso na confia... sideline do Jets também, mas mas por situações outro diferentes. motivo, né? Por outro motivo, né? Assim, aí é o time tentando encorajar um moleque é ruim, né? Não é, o Josh Allen, ele ganha a grana que ele ganha pra ir lá e ser o craque do time, é diferente, né? Agora, eu acho que ele não confia em nenhuma arma que ele tem, né? Assim, tirando o Stephon Diggs, eu acho que ele não tem. Eu acho que o staff, o front office, não soube nos últimos 3 anos renovar o ataque deles. Assim. Os draft picks não deram certo. Os moleques que vieram do draft, entrou gente, saiu gente, não mudou nada. Então eu acho um pouco preocupante para esse Bills, assim. E o Jets é de cortar o coração, a não ser que o Tom Brady volte. Se convencerem o Brady a voltar, acho que é Super Bowl. Tom Brady tem a chance de fazer uma das coisas mais engraçadas da história do esporte, que é vir jogar no Jets. Mas se o Tom Brady não topar, é uma pena. É mais um ano de um roster absurdamente talentoso desperdiçado, infelizmente. Né? Esse delírio coletivo de que o Brady vai voltar pro Ah, eu, Jets de todos os times, famoso eu tô nessa. fonte vozes da minha cabeça, né? Mas enfim. Eu tô nessa, bicho. Eu tô 100%. Eu sou time. Puta, Você bicho. já Eu vou tá, botar. já tá Eu com não a, sou torcedor do Jets. Eu já falei que eu não sou torcedor da liga inteira, mas não sou também. Eu vou botar de fundo de tela do meu computador o Brady com a camisa do Jets já aqui. tá com a camisa do Brady 12 New York Jets no carrinho da É, Shopee já, né? é, é. Cara, mas é isso, assim, eu acho que me preocupa muito o Josh Allen. Eu preciso ver o Josh Allen ser diferente. Assim. Eu preciso ver esse próximo jogo dele, cara, sendo sem, sem esses hero balls, sem essas loucuras, sem esses lances que você fala, meu, o que você tava vendo aqui exatamente que ninguém entendeu. Eu preciso ver alguns jogos sem isso, para conseguir confiar no cara de novo, assim. Senão fica muito, muito, muito difícil. Agora, a parte do Jets eu tô total contigo, Thiago. Cara, a parte mais frustrante para mim é que é a mesma, a mesma temporada, de novo, assim. A mesma temporada que eles tiveram ano passado, eles vão ter de novo. Eles estão destinados a ter novamente. Que é um roster, cara, repleto de talento, muito, muito talento lá. Só que você não consegue extrair 100% desse talento porque o quarterback não consegue te entregar isso, sabe? Então,
Isso é muito, muito frustrante, sabe? Isso É. não tem outra palavra a não ser frustração, assim. Mas eu acho que isso tem, para mim, a grande mensagem desse jogo, na verdade, que ficou é justamente as defesas, assim, as duas defesas. A defesa do Jets mostrou que, cara, vai segurar o time em todos os jogos. E a defesa do Bills, cara, no único drive do Aaron Rodgers, tocou o terror, né? Pressionou o cara nos três dropbacks. Aí você pode até falar, não, foi bem por causa do Zach Wilson. Ok, mas, cara, enquanto tava o Aaron Rodgers lá, os 2 minutos de Aaron Rodgers, também foi caos na terra. Então, acho que são duas defesas aí que vão ser papo de melhores, podem ser papo de melhores da liga aí. E defesa mantém time em jogo e de repente o Zach Wilson ganha na semana 1 com um retorno de punch na prorrogação, porque a sua defesa te manteve dentro do jogo o tempo todo, né? Mas é isso. Acho que vamos seguir em frente aqui, acho que de forma um pouco mais rápida. Assim, acho que tem 3 jogos, Thiago, que eu queria colocar eles meio que na meiuca aqui. A gente falou dos jogos que para mim foram os principais da semana 1, por motivos diferentes, né? Acho que em alguns casos pela qualidade do jogo em si, outros casos pela expectativa dos times, ou pelo menos de um dos times envolvidos. Aí tem um grupinho aqui de 3 jogos que eu acho que eles estão ali meio no meio, não sei exatamente o que tirar, que é Panthers e Falcons, vitória do Atlanta Falcons 24-10, Buccaneers e Vikings e vitória de Tampa Bay por 20-17, e Cowboys 40-0 no Sunday Night Football para cima do New York Giants. O que você tem desses 3 jogos assim em mente? O Falcons Panthers, para mim, o que fica do jogo. O jogo do Panthers, para mim, o Bryce Young mostrou que ele vai ser legítimo. Eu vi o suficiente dele para ver que ele sabe ler defesa, a accuracy tá lá. É um time em construção, vai demorar muito tempo para chegar. Mas para mim foi animador nesse sentido. Eu achei o moleque muito bom. O Falcons é o melhor jogo corrido da liga, é um negócio lindo de ver. O que a offensive line é muito inventivo. Esse Arthur Smith sabe correr com a bola de um jeito absurdo. A linha ofensiva abrindo caminhos lindos. Assim, o Bijan Robinson jogou muito bem, mas não só ele. Esse jogo corrido como um todo foi impressionante. Agora Aquele o Falcons. touchdown dele, hein? O Bijan Robinson, assim, você viu aquela aceleração maluca, cara, impressionante, assim, a aceleração dele é muito louca, ele não tem top speed, igual eu falei lá no episódio de draft que a gente fez, mas a aceleração dele, o jeito que ele sai cortando, ele também como recebedor, correndo rota no slot, assim, como se fosse wide receiver. Ele é impressionante, mas o Tyler Allgeier também jogou muita bola, jogou demais. Tentei vender ele barato para você no Fantasy, você não quis comprar. Não vou vender mais barato, não sei. Eu te fiz uma proposta, você nem me respondeu. Lucas, pô, não, fala fora do ar aí, pô. Mas jogou muita bola também, jogo corrida incrível. Agora, o problema do Falcons é, infelizmente, o quarterback não sabe jogar futebol americano. O problema deles é que o quarterback deles não sabe jogar futebol americano. Ele talvez seja bom em outro esporte, mas o futebol americano ele ele não nasceu para isso, infelizmente. Então, sem quarterback não dá para jogar nessa liga, não dá para correr. Dá para correr em certos times, mas não em todo mundo. Chega uma hora que você vai depender do seu quarterback, então não vai rolar. Atlanta não vai dar. O Vikings, eu não me recuso a falar do Vikings. Que time decepcionante, bicho. Eles são o time mais medíocre da liga. Aí os caras vão e fazem um jogo pior, menos que medíocre, assim. Desse jogo do Vikings, eu só quero dizer que, de novo, a gente acha que sabe tudo, né? Todo mundo falou que o Tampa Bay ia ser o pior time, blá, 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 blá. A gente não sabe o que vai acontecer antes da temporada começar. O Tampa Bay vai ser muito melhor do que todo mundo achava. A defesa é excelente, muito boa. É muito boa contra o jogo corrido. A defesa, no geral, é muito boa. O Baker não é bom, mas ruim também não é. Dá para rodar o Cara, ataque. o que me impressiona é assim, como que o Vikings consegue perder pro Baker Mayfield, que claramente tá lá pra fazer o time ser ruim por um ano e eles colocarem alguém melhor no lugar. É o Kirk Cousins, cara. Não dá. Ele não dá mais. Não dá. Eu fui believer do Vikings o ano inteiro passado. Os caras, eu não. Desculpa. Eles vão ter que ganhar meu coração de novo. Vai demorar aí. E o Cowboys, torcedores, calma, porque
mas assim, meio que não, assim, o Cowboys impressionou, né, assim, é, o Cowboys tem o melhor coordenador defensivo, talvez, da NFL inteira, tem muito talento defensivo, a quantidade de pressão que eles botaram em cima do Daniel Jones foi um negócio maluco. O Giants voltou para a terra um pouco, né, porque o Giants é um time que é montado, mas ele consegue ganhar de um jeito, né, se eles conseguem correr com a bola, eles têm chance. O Cowboys fez dois touchdowns em turnover ali, né? Logo no começo do jogo, abriu lá 2 touchdowns de vantagem, acabou. O jogo acabou. O Giants não podia correr com a bola, acabou o jogo. Então, assim, não tem como, assim, voltou para a terra, né? O Daniel Jones não é bom. Eu entendo porque que eles assinaram com ele, porque não tinha muito como achar outra alternativa, mas voltou para a terra, assim. Então, jogo bem decepcionante do Giants. Eu acho que pro Giants é decepcionante. Acho que a temporada vai ser pior do que a gente imaginava. Não vai ser tão ruim quanto foi agora, porque acho que eles enfrentaram talvez a maior defesa que eles vão enfrentar na temporada toda, mas e o Cowboys, cara, precisa até de um torcedor calmo, mas assim, eu acho legítimo. A defesa é boa desse jeito mesmo, cara. A quantidade de pressão que eles botam no quarterback é impressionante, cara. A grande questão, assim, esse jogo eu acho que é isso. O Giants, ele foi um time que superou as expectativas de todo mundo na temporada passada, e talvez agora ele tenha a famosa regressão à norma, né? Talvez essa temporada seja um pouco mais realista. De fato, ele é um time que é feito para ganhar de uma forma só, e a questão é a seguinte: se você não consegue parar, irmão, ferrou, ele vai passar por cima de você. Mas se você consegue neutralizar, aí também ferrou pro Giants, porque o Giants não tem outra alternativa. Tipo, é o time, talvez o time mais unilateral da história da liga inteira, assim. Então, a grande questão é que o Cowboys, cara, sabe disso, enfrenta os caras 2 vezes no ano, se prepararam para parar a única coisa que eles conseguem fazer e parou. A grande questão para mim do Cowboys é a defesa, para mim, é dada. É mais um ano de uma ótima defesa. É fato isso. É papo de estar entre as melhores da liga, igual eu falei do Jets, do Bills, Patriots. Cowboys está aí nesse bolo, assim, é top 5, top 6. Isso é fato. Agora, para mim, a grande questão em cima do Dallas Cowboys é o ataque. Porque o que aconteceu na temporada passada? A gente passou as últimas 2 temporadas sem saber se a culpa do ataque ruim era o head coach ou o coordenador ofensivo. Nesta queda de braço, caiu o coordenador ofensivo. Continuou o head coach. E eu acho que o head coach tem bastante parcela nisso, sendo o head coach quem ele é, com o histórico que ele tem. E agora, querendo ou não, mas tu ganhou o primeiro jogo de 40-0. Ok. O que o ataque do Cowboys mostrou pra gente de fato? Eu não tirei muita coisa do ataque do Cowboys nesse jogo. Eu tirei muito da defesa. Mas eu achei que o ataque... Cara, sou bem sério, eu achei o ataque até que não meia precisou boca. também, né? Não precisou. Então, não precisou também. O pouco que eu vi, eu achei meia boca. Mas não precisou. Se tivesse precisado, seria meia boca ou seria bom? Essa, pra mim, é a grande questão que eu quero ver aí na semana 2 pro Dallas Cowboys. E chances grandes do ataque deles cair de nível do ano passado para isso, porque o Cowboys não tem um front office assim, legítimo, muito bom. O Jerry Jones não é GM. Então eu acho que assim, eles não trouxeram peça suficiente para esse time subir de nível. Para mim, é mais ou menos o time do ano passado. Então, todas as questões que a gente falou no ano passado, o Dak é bom o suficiente? Não. Sabe, tipo, todas aquelas questões que a gente comentou no passado vão voltar de novo. Na minha opinião, teve um downgrade, né? Eles vão descer de nível porque o coordenador ofensivo do ano passado era melhor, simples assim. E a parte ruim, assim, é que semana que vem eles pegam o New York Jets em casa. Ou seja, a chance de ser um jogo igual foi contra o Giants, e mascarar esse ataque de novo, esse ataque não precisar jogar de novo, é absurda. Porque para a defesa parar o Zach Wilson o jogo inteiro, causar turnover, fazer ponto, ganhar o jogo sozinha, é muito grande. A gente vai ficar mais uma semana sem descobrir a verdadeira história do ataque do Dallas Cowboys. Por isso, para mim, muito torcedores calmas nesse time. Agora, meus pêsames para quem enfrentou a defesa do Dallas Cowboys no Fantasy aí, porque puta que pariu, cara, ganhou o jogo sozinho.
Já era uma liga lá pra mim. Mas eu tô impressionado, Lucas, sobretudo na NFC, muito pouca coisa mudou, acho. Eu acho que a gente tá com o status quo do ano passado muito grande. Pra mim, o Cowboys é o mesmo Cowboys, o 49ers é o mesmo Acho que 49ers. o que eu vejo é que, assim, os times bons estão muito na zona de conforto. Não tem por que eles fazerem grandes mudanças, porque, assim, o que eles têm hoje em dia vai ser suficiente para colocar eles nos playoffs. E no playoff é terra de ninguém. Tu pode, dois jogos que você ganha, você chega, você tá no Super Bowl. E aí, Super Bowl é um jogo que tu pode ganhar. Os times ruins estão muito longe, então eles têm muito esforço para fazer e muita coisa para mexer e não é suficiente. E o time da meiuca não sabe se quer ser bom ou se quer ser ruim. Para mim é isso. Assim, eu acho que a NFC ela é uma divisão onde está todo mundo muito confortável. Porque os bons não tem motivo para melhorar, porque quem está vindo de baixo está muito distante deles. Então eles conseguem ficar na zona de conforto. Quem está embaixo não tem muito o que fazer, precisa ter tempo. E fica todo mundo nessa meio que na mesma. Na IFC é outra história. A IFC, cara, ou você dá all-in ou você se ferrou. Teve um artigo antes da temporada começar, não lembro onde, que falava assim, acho que no The Athletic, ranqueando os 30 melhores quarterbacks da liga, né? Colocando os 32 quarterbacks e ranqueando eles entre si. O top 7 era inteiro AFC. O que você vai fazer se é um time da AFC? Se é um time que foi mal, igual o Colts, igual o Texans, que foram os dois piores times. Cara, tu tem que dar uns all-in maluco, assim, um quarterback no draft, depois dar outro all-in, até se chegar numa situação que o Jets fez. Injeta talento, de repente faz um all-in por um quarterback e é o que você pode fazer, cara. Então eu vejo essa situação de muito conforto, assim, nos times da NFC, por isso que não tem muita alteração. Vamos ver se a temporada mostra que a gente tá certo, mostra que a gente tá errado. Se você fosse o Giants, tu mudaria alguma coisa da temporada passada para essa? Sem ter muito o que fazer, igual você falou, o que você ia fazer? Como que você ia sair, mudar? Como que eu elevo o patamar do meu time? Mudando o quarterback. Com que recurso você sairia do Daniel Jones? Não tinha o que fazer. Muito difícil, Então, realmente. fica um pouco nesse limbo. Cara, passando rápido aqui, Thiago, só pra gente fechar aí pelos jogos que faltam, né? Acho que um resumo. Bengals e Browns, vitória do time de Cleveland por 24-3, né? O duelo de Ohio. Eu não sei, não tiro muita coisa desse jogo porque o Burrow jogou o jogo inteiro baleado. Na verdade, nem devia ter continuado muito no jogo, assim, devia ter sentado. Uma conclusão logo no começo enfim, o Bengals não veio para o jogo. O Browns também não mostrou muita coisa, mas acabou. Para mim, o que eu tiro desse jogo só é que a defesa do Browns é muito boa. Assim, a defesa do Browns é muito, muito, muito boa e vai dar muito trabalho na temporada inteira. Esse é um time que eu não sei quanto que ele mudou, assim, porque para mim o Deshaun Watson continua não jogando nada, desde que ele voltou para a liga ele não joga nada. Com isso o ataque não roda, a defesa quando pega um time igual o Bengals, vamos ser sinceros, pegou um time sem quarterback, né, dada a situação do jogo, ela consegue ganhar a partida, o talento no roster consegue ganhar a partida. Eu acho que quando eles enfrentarem alguém que eles precisarem jogar no ataque, não vai jogar. Jaguars venceu o Colts fora de casa, 31-21, estreia de quarterback novo para o Colts com o Richardson, quarta escolha do draft. Jogo bem legalzinho assim de assistir, bem interessante. Mas aqui, Thiago, Jaguars é o melhor time da divisão deles e o Colts não conseguiu provar o contrário e eu não acho que Texans nem Titans vão provar o contrário. Acho que o Colts, o torcedor do Colts deveria estar relativamente animado, que acho que foi melhor do que o esperado. Eu acho que o Jaguars sabia que ia ganhar esse jogo e ganhou no final. Todos os rookie quarterbacks perderam na primeira rodada. Todos os primeiro ano do head coach também perderam nessa rodada. Então o Colts tinha as duas coisas e perdeu esse jogo porque ia perder mesmo, mas com passo de espera, né? O jogo que era para ganhar do Jaguars foi lá e ganhou. O Colts tá longe ainda, né? Tem que construir, né? Mas sinais interessantes de que tá no caminho, assim. Tem que ir com calma, né? Titans e Saints em Nova Orleans. Dá pra chamar isso aqui o duelo da música nos Estados Unidos? Negócio meio assim, né? Vitória do time de Tennessee, 16-15, Thiago. Jogo horroroso. Horroroso. Ia ser feio, né? A gente sabia que ia ser feio e foi feio. O Derek Carr jogou bem. Time mas assim, esses dois times
todos os jogos desses dois times o ano inteiro são feios, assim. É um ou outro jogo mais legal. Eu acho que o Titans está se reconstruindo, né? O Derrick Henry não foi o cara que mais teve carregadas no Tennessee Titans. Não sei se as pessoas sacaram essa estatística, mas se o Derrick Henry não é o cara que teve mais carregadas, não sei. Tá rolando uma reconstrução ali. Né? Alguma coisa tá mudando em Tennessee. E que o Ryan Tannehill é ruim, não é pouco, não. Cardinals e Commanders, aqui era o jogo, né? Galera, quem ganhar fica com a primeira escolha, sei lá. É um negócio, jogo horrível entre dois times muito ruins. Vitória do Washington por 20-16, mas, cara, você perdeu seu tempo também, né? Decepção grande de Washington, esperava mais. E o Cardinals é aquela coisa, né? Todo mundo falando que vai tancar, pior time, tal. Chega lá, joga muito mais que todo mundo tá falando. Eu acho que o Jonathan Gannon, que era o coordenador defensivo do Eagles ano passado, que virou head coach, o que ele provou é que ele sabe montar uma defesa, assim. Ele pegou uma defesa que foi historicamente ruim ano passado e virou, assim. Foi uma defesa que jogou bem o jogo todo. A defesa jogou muito. O ataque não tem ninguém. É um ataque, assim, se for pegar o time aqui do bairro aqui, se bobear, dá pra jogar de reserva lá do Cardinals. O ataque é muito ruim. Então, vai sofrer? Vai ser um time bom? Não vai. Mas, enfim, começo de trabalho também. Todos os rookie head coaches perderam nessa rodada 1. Cardinals era um deles. Eu só acho que se tinha jogo no schedule do Cardinals para ganhar, era meio que esse também, né? Então, vem forte aí para uma temporada historicamente. Vem o Caleb Williams ano que vem, aí vai mudar tudo, porque o moleque é muito bom. O moleque é muito bom. Penúltimo jogo pra gente falar aqui, Texans e Baltimore Ravens, vitória de Baltimore 25-9, aqui eu acho que eu não tiro muita coisa desse jogo, tá, Thiago? Ravens tinha que ganhar, foi lá e ganhou, fácil, sem muito suor. A única coisa aqui, o Houston Texans teve a estreia do CJ Stroud, escolha número 2 do draft, e meu amigo, se ele sobreviver até o fim da temporada, ele é um herói, porque vai apanhar o ano inteiro. Mesmo o Texans na mesma que o Colts, né? Tinha as duas coisas, né? Tinha rookie quarterback e head coach de primeiro ano, ou seja, ia perder esse jogo de um jeito ou de outro. O Ravens sabia disso, então jogou meio de freio de mão puxado. O Ravens cometeu um monte de erro, assim, né? Pediu para complicar o jogo, mas mesmo se o Texas não conseguiu complicar. O problema do Ravens maior é que perdeu um monte, né? Quebrou meio time, né? Todo ano é igual. Todo ano é igual. Impressionante. Meu Deus do céu, o Ravens é todo ano, cara. Quebra todo mundo. Ravens e Chargers, os dois a 80 km por hora no DM, meu amigo. Alguém tá fazendo alguma coisa errada na preparação física lá e ninguém faz nada. Ravens só acho que tem uma coisa animadora que eles trocaram um coordenador ofensivo finalmente, né? Até o Lamar Jackson comemorou no Twitter, na época ainda era Twitter, né? Foi lá e comemorou esse fato quando aconteceu. Vamos ver se muda alguma coisa, mas assim, também não tinha muito motivo para mostrar nada, né? Então, deixa quieto, mas, enfim, com algumas baixas. E aí, o último jogo pra gente falar aqui, que era o embate de divisão, Las Vegas Raiders 17, Denver Broncos 16. Teve uma hora do jogo que eu falei, caramba, trouxeram o Russell Wilson de volta, ele tá jogando bem, mas depois não deu em nada. Cara, esses dois times também. Esses dois times também gostam de fazer um jogo feio, viu, Thiago? Deixa eu falar. Jogou bem, não. O Russell Wilson não jogou bem. Pareceu que tava jogando bem, mas não jogou bem, não. Se eu for olhar com calma e tal. Acho que ele teve dois drives, tipo, mais legais, assim. Aí, como foi tão ruim ano passado, a galera empolgou, mas, torcedores, calma. Esse jogo era jogo para Denver ganhar, fez suficiente para ganhar, entregou, porque foi idiota, assim. Foi um time indisciplinado, cometeu muitas faltas em momentos cruciais. O Sean Payton tem um lance de querer que a defesa dele todo mundo seja machão e tal. É o cara do Bounty Gate, né? Que pagava os caras para quebrar o adversário em campo, né? Então ele gosta de um time que se finge de machão lá e tal. Então, assim, muito besteira. Late hit, paulada no quarterback sem precisar, sabe? Nem querendo mostrar demais e aí cometendo falta em disciplina boba. E aí acabou entregando o jogo que estava mais ou menos ganho. Eu acho que o Raiders, o Jimmy Garoppolo é um fit muito bom. A gente falou algumas vezes de alguns quarterbacks que são perfeitos para rodar o sistema. O Jimmy Garoppolo é perfeito para rodar o sistema que o Raiders quer rodar. Então, enfim, tem bons talentos na defesa e tal, mas acho que o ataque vai rodar o suficiente para ganhar uns
uns bons joguinhos aí, então já ganhou o primeiro. Não vai nadar, morrer na praia, mas acho que vai ser melhor do que ano passado. O Jimmy Garoppolo é um upgrade pro Derek Carr. Que é interessante porque o Derek Carr foi um upgrade bom lá no Saints também, mas o Garoppolo acho que roda esse sistema melhor. É fit no sistema, assim, o Garoppolo ele é um upgrade em relação ao Derek Carr nesse esquema. Em outro, provavelmente o Derek Carr é um upgrade em relação ao Garoppolo. Coisas da NFL, assim. Eu só acho que, para mim, o Raiders tem o técnico que começa com a cadeira mais quente dessa temporada, que é o Josh McDaniels, assim. Eu acho que ele tem que mostrar alguma coisa que seja ofensiva, assim, que seja para perder uns shootout, né? Perder uns jogos 35-40, sei lá. Mas esse ataque tem que fazer mais, assim, tem que mostrar mais. Porque ele era a mente brilhante do New England Patriots junto com Tom Brady. Teve um trabalho frustrante pra caramba na primeira vez como head coach no Denver Broncos. E até agora nada em Las Vegas. Então, para mim, ele é o cara que começa com a cadeirinha ali um pouco mais quente do que todos os outros para ver o que vira. Mas é isso. Essa é a semana 1. Primeira só semana de várias ainda que a gente vai ter na NFL essa temporada. Muito jogo ainda de temporada regular. Cuidado com o overreaction, cuidado com a empolgação exagerada ou com a declaração do fim dos tempos, do apocalipse também de forma exagerada. Semana 1 tem muita surpresa todo ano é surpreendente, e depois ao longo da temporada as coisas vão se ajeitando e vai sendo um pouco mais próximo do que a gente previa, óbvio que com algumas surpresas aí que vão perdurar o ano todo. Mas é isso, acho que essa temporada vai ser de novo uma baita temporada da Liga, assim, acho que todo ano para mim tem sido melhor e mais legal de acompanhar. Só queria que o stream responsável pelo Game Pass aqui no Brasil funcionasse um pouquinho melhor do que ele funcionou na semana 1, mas eu também vou ter calma com ele e vou botar fé que ele vai melhorar ao longo do ano. Eu acho que o reflexo dessa temporada, assim, que explica o que esse esporte a quantidade, o quanto decepcionante foi o jogo do Jets e Bills no começo, quando o Aaron Rodgers quebrou. Tipo, a brochada coletiva que aconteceu com a gente assistindo esse jogo. E calhou que esse jogo terminou incrível, assim. A gente, tipo, no WhatsApp, todo mundo lá, tipo, pulando no sofá de tão animal que foi o final, assim. Esse esporte é muito incrível, então vem uma temporada muito legal pela frente aí de novo. A gente vai comentar aí a temporada toda. É isso. Boa temporada para nós, Thiago. Boas gravações de episódios do podcast Muito Incompetente na NFL, que dá para sempre encontrar ali no @IncompetenteNFL, no Instagram e no X. Eu tô meio triste de ter que falar X, né? Mas tudo bem. Aí no x.com, @IncompetenteNFL, a gente está de volta aí com mais uma temporada dentro do podcast, trazendo aí nosso ponto de vista, né, de detalhe dentro da liga. Até semana que vem, Thiago.